Você já está aprendendo função? E aí, como que tá? Tá fácil? Tá difícil? Tranquilinho por enquanto? Não? Ah, mas então que tal agora ter uma noção de função por meio de conjuntos? Vamos lá? Eu tenho. Já aproveita para se inscrever no canal, caso ainda você não seja inscrito, dá aquela força pra Giz. E também deixa aquele joinha para a aula de hoje. E vamos ter uma noção de função utilizando a noção de conjuntos, tá? E essa noção de conjunto, quando eu digo, nós vamos utilizar o diagrama de flechas. Então, olha o enunciado que eu já trouxe. Eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples possível para que você possa entender e arrasar aí nas suas atividades. O enunciado é o seguinte: dado o conjunto A igual a menos 1, 0, 1, faça um esquema representando por meio do diagrama de flechas a função f de x igual a x elevado ao quadrado. Então, uma das estratégias da gente resolver essa questão é fazer um esquema de uma tabelinha. Então, você pode fazer assim. Aqui, nessa tabelinha, então, eu vou colocar os números que estão aqui no conjunto A, que são os valores que nós colocaremos no lugar de x. Então, aqui eu vou colocar que é x e aqui eu coloco qual vai ser o valor da função. Praticamente aqui nós estamos fazendo o valor numérico da função, que caso você não tenha assistido a aula, que eu já expliquei com detalhes como se encontra, eu deixo a indicação para você. Então aqui no lugar do x nós vamos colocar os números menos 1, o 0 e o 1. Agora, como que eu encontro quem é o valor da função se eu trocar o x por menos 1? Qual que é mesmo a correspondência que eu tenho, a lei de formação aqui? É x ao quadrado. Então, basta eu pegar esse número menos 1 e elevar ao quadrado. Menos 1 elevado ao quadrado vai ser igual a 1 positivo, tá? Agora, se eu trocar o 0, então no lugar desse x eu coloco 0. 0 elevado ao quadrado vai ser 0. E 1 elevado ao quadrado vai ser 1 mesmo. E agora, gente, como que eu vou fazer essa representação aqui utilizando o nosso diagrama de flechas? Então, nós teremos, olha, duas bolinhas assim, né? Duas elipses, como você quiser pensar. Uma delas, eu coloco quais são os valores do conjunto de saída, que seria o meu conjunto A. E a outra vai ser o conjunto de chegada, que seria, vou nomear como conjunto B, tá bom? E aí nós vamos fazer a relação, porque se nós conseguimos encontrar um valor para a função a partir do x, é porque existe uma relação entre eles, não é? Eles se relacionam de alguma forma, e a relação tá aqui, ó, é x elevado ao quadrado. Então eu vou relacionar esse menos 1 do conjunto A, nós vamos relacionar com o 1 do conjunto B. Ó, fiz uma flechinha para indicar essa relação, tá? Esse 0 do conjunto A, nós vamos relacionar com o 0 do conjunto B. E esse 1 do conjunto A, que tá aqui, eu vou relacionar com o 1 do conjunto B. Então, veja que esse número 1, ele recebeu duas flechinhas, o 0, uma, e o 2, nenhuma. Agora eu pergunto para vocês, isso daqui está representando uma função de A para B? Ou de A em B? Sim, gente. Por que que sim? Então, note que cada elemento aqui do conjunto A, ele teve um único correspondente em B. Ó, o menos 1 foi com 1, o 0 com 0, o 1 com 1. Então, cada um daqui teve um correspondente aqui, tá bom? Ah, mas já está sobrando 2. Mas não tem problema sobrar, não vai deixar de ser uma função porque está sobrando o elemento. O que não poderia sobrar era aqui no conjunto de saída. No conjunto de saída tem que sair certinho uma flechinha para cada elemento e uma única flechinha. Não poderia, por exemplo, aqui nesse menos 1 sair uma outra flechinha, porque daí não seria função, daí ele não teria um correspondente aqui, daí estaria errado essa relação, tá? Então marca bem aí. Para ser considerado função de A em B, o conjunto A, os elementos do conjunto A têm que ter apenas um único correspondente
em B, apenas um. E aqui não pode sair duas flechinhas. Falando na linguagem que vocês vão entender melhor, sai uma flechinha de cada elemento apenas. Então, isso daqui é uma função de A em B. Essa daqui seria a notação, né, gente, nessa minha fala, uma função de A em B. Então, aqui nós temos uma função. E agora vamos fazer o próximo exemplo. Olha esse caso agora, gente. Dado o conjunto A igual menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, então você já consegue observar que esse conjunto A que está se referindo aqui no enunciado seria aquele nosso conjunto de saída na hora que eu faço a representação no diagrama, né? Então, faça a representação por meio de diagrama da função f de x igual a 2x mais 1. Então, aumentei um pouquinho o nível. Aquela outra era bem tranquilo. Era x elevado a 2. Essa é 2x mais 1. E o que significa ser 2x mais 1, gente? Ó, a função é 2x mais 1, significa ser 2 vezes o valor de x adicionado a 1, tá bom? Então, aqui, se eu trocar esse x por menos 2, como é que vai ficar? Vai ficar 2 vezes o menos 2 mais 1. 2 vezes o menos 2 são menos 4. Menos 4 mais 1 vai ser igual a menos 3. Primeiro par ordenado está montado, a primeira relação já está estabelecida. Agora, se eu trocar o x por menos 1, então vai ser 2 vezes o menos 1 mais 1. 2 vezes o menos 1 são menos 2. Menos 2 mais 1 vai ser menos 1. Então, menos 1 se relaciona com menos 1. Ah, do zero tá fácil, né, gente? 2 vezes 0 é 0, mais 1 dá 1. Prontinho, dá o zero, nem vou escrever. Agora, se o x for 1, vai ser 2 vezes 1 mais 1. Também nem precisava, né? 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Quando x for igual a 2 agora, vai ser 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Gente, só um detalhezinho aqui, tá? Lembrando que primeiro eu devo fazer a multiplicação, tá? Para depois realizar a adição. Então, aqui vai ser 5. E quando o x for 3, vai ser 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Pronto. Então, aqui eu fiz a relação que existia, né? A partir da função que foi dada. E agora nós vamos fazer o diagrama. E para montar o diagrama, eu já trouxe aqui preparadinho para vocês. Olha ele aqui, a nossa elipse, o nosso oval, a nossa forma oval, como você quiser falar. Tá bom, gente? Então, esse daqui, ele é a representação do nosso conjunto A, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, que é o nosso conjunto de saída. É da onde as flechinhas vão sair, tá? E aí, eu tenho o meu conjunto de chegada, né? Onde que a flechinha vai chegar. Então, aqui eu vou falar que eu tenho meu conjunto B. E aí, nós vamos estabelecer a ligação entre eles, né? O menos 2 se relacionou com o menos 3. Então, eu vou ligar o menos 2 lá com o menos 3, ó. Chegou a flechinha lá, saiu do menos 2, chegou lá no menos 3. Depois, menos 1 com o menos 1, ó. Menos 1 se liga ao menos 1 aqui desse outro conjunto. Depois, o 0 vai se ligar ao 1, porque eles se relacionam. Depois, o 1 vai se relacionar com o 3. Depois, o 2 se relaciona com o 5. E, por último, o 3 se relaciona com o 7. Você consegue observar aqui, ó, toda vez que você está analisando a função por meio desses diagramas, né, você deve olhar se o conjunto de saída teve uma única flechinha saindo de cada elemento. Ó, saiu uma única flechinha de cada elemento. Ok, esse daqui que é o nosso carro-chefe, como se diz, gente. Ele que é o segredo, nós temos que sempre olhar para ele. Nesse conjunto de chegada, não tem problema sobrar elemento igual sobrou naquele outro, e não tem problema receber duas flechinhas no mesmo elemento, tá? O que não pode é aqui, ó. Então, o conjunto A tem um único elemento em B, e todos eles aqui estão saindo flechinha. Então, eu digo que aqui eu tenho uma função, então f de função, uma função que está definida de A em
B. Então, mais uma vez, eu tenho aqui uma função. Ah, mas Giz, não vai fazer nenhum exemplo de quando não é função? Então, agora nós vamos fazer as representações para ficar bem visível para você quando eu tenho a função, que no caso a gente já fez 2 exemplos de quando eu tenho uma função, né? E agora eu vou mostrar alguns casos em que não são função, porque daí você vai memorizar bem. Vamos lá? Olha quantas situações eu trouxe aqui agora. Mas nós deixamos de lado os números agora, né? E lá a lei de formação da função. Porque eu quero que você visualize, independente do número que tá, sem o número, quando é função e quando não é função. Mas por que essa matéria é noção de função por meio de conjuntos? Porque você está vendo que todos aqui nós utilizamos as bolinhas para fazer as representações das relações entre dados os 2 conjuntos? Então, por isso, ó, dados dos conjuntos a seguir, dados os conjuntos. Então, sempre nós vamos analisar a partir de conjunto se é ou não é função. E aí, você já consegue analisar? Isso daqui está representando uma função de A em B? Lembre-se que para ser função, aqui, vamos pensar assim, ó, que fica mais fácil. Faz de conta que cada bolinha aqui é como se fosse um arqueiro. E ele tem direito a uma única flecha para jogar aqui no alvo. Faz de conta que aqui é o alvo, né? Ele só tem uma flecha e ele só pode jogar uma vez, né? Porque ele só tem uma, ele não pode pegar do vizinho dele, do amigo dele. Não é injusto, tá bom? Então pensa assim, faz de conta que eu tenho o arqueiro desse lado e o alvo aqui. O arqueiro só solta uma flecha e o alvo pode receber mais de uma, né, gente? E aí, é função esse daqui? Pensa bem. Não é função isso daqui, gente. Ó, não é função. E por que não é função? Porque esse elemento aqui, ó, do conjunto A, ele tem 2 correspondentes no conjunto B. E não pode. Tem que ter apenas um correspondente, ó. Ele pegou 2 flechas. Da onde será que ele pegou a outra flecha se ele tem direito a só uma? Então isso aqui não é função. Isso daqui é função? Analisa bem. Esse elemento está correspondendo com esse com esse. Ó, tem um arqueiro aqui que não atirou a sua flecha. Então, por esse motivo, isso daqui também não é uma função de A em B, porque esse elemento aqui não tem o seu correspondente B. E aí você pode pensar no arqueiro, ele não atirou a sua flecha. Então, não é uma função. Marca um X aqui também. Essa daqui agora é uma função de A em B? Cada arqueiro aqui atirou a sua flecha. Mas e esse elemento aqui do alvo que está sem receber a flecha? Não tem problema, né, gente? Pode ficar sem receber a flecha. Então, aqui eu tenho uma função, ó. Porque cada elemento de A tem o seu correspondente, um único correspondente em B. Então, aqui, vamos até mudar a cor agora. Aqui eu tenho uma função. Ok. Aqui eu tenho uma função. Olha o arqueiro aqui, ó. O que será que esse arqueiro tá fazendo com as 3 flechas? Da onde será que ele arrumou, né? Então não é função, né, gente? Porque esse elemento aqui tem 3 correspondentes lá em B. Então não é uma função. Esse outro caso aqui é uma função ou não? De A em B? É, porque aqui eu tenho um único arqueiro e ele atirou a sua única flecha. Então esse elemento aqui tem o seu único correspondente no conjunto B. Conjunto de saída, conjunto de chegada, caso você quiser pensar assim também. Então, aqui eu tenho uma função. E nesse último caso, dá uma olhadinha se eu vou ter uma função lá ou não, gente. Cada um elemento aqui do conjunto A tem o seu correspondente e único em B? Ou pensando do arqueiro, cada arqueiro aqui atirou a sua única flecha? Sim, né? Mas e aqui, esse alvo que recebeu 2 flechas, vai interferir em alguma coisa? Não, gente, aqui o alvo pode tanto sobrar, como pode receber 2 flechas, ó. Aqui tá sobrando esses 2, aqui tá sobrando também, e é função, ó, aqui tá sobrando. Então, pode tanto sobrar, quanto receber 2 flechadas ou 3 flechadas no alvo. O que não pode é o conjunto de saída, que seriam os nossos arqueiros. Pensa aí, ele tem que ter uma única flecha para atirar, tá bom? Então, aqui eu também tenho uma função. Então, veja que aqui nós temos 3 casos que são funções, que são esses 3, e esses 3 aqui que não são funções. Certo, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Na verdade, foi uma
noção de função por meio de conjuntos. Foi a nossa aula, claro, mas foi a noção de função, tá bom? Espero que você tenha gostado e não deixe de assistir às próximas aulas sobre funções, porque daí você sabe todo esse conteúdo e arrasa nas suas atividades. Aproveita para compartilhar com os seus colegas, se inscreve no canal, dá uma força aí pra Giz e deixa um joinha para a aula de hoje. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!